Olá! Olá, galera! Chegamos oficialmente em Rabat, a capital do Marrocos. Pegamos um trem ontem saindo de Tanger, demorou mais ou menos 1h e alguma coisa, né? Teve uma conexão, né? Depois chegamos em Rabat. Estamos hospedados num riad, depois vamos deixar imagens aqui pra vocês do que é um riad. Eu vim aqui falar agora para mostrar onde é que a gente tá ficando, onde é que a gente tá hospedado. Essa aqui é a entrada. Observa assim a porta, parece que é um lugar pequeno, não é nada demais. Mas isso aqui é uma tradição dos famosos riads aqui do Marrocos. E aqui é a parte central dele. O nosso já não é tão luxuoso assim. Tem uns riads que são muito luxuosos. Normalmente eles têm até uma piscina, uma fonte, alguma coisa aqui. O nosso já é um pouco mais humilde. Tem uma fontezinha aqui. Mas mesmo assim não deixa de ser lindo, né? E os riads eram basicamente casas de famílias nobres que construíam esses riads aqui. O interessante é que todos os riads têm esse pátio interno aqui, esse pátio central. Isso é uma cultura islâmica de construir esses pátios internos, né? A parte central da casa voltada para dentro, para o meio. É diferente da nossa cultura de fazer as sacadas, coisas assim, porque eles prezam muito a privacidade, então eles não gostam de ficar mostrando muito como é que é o interno da casa. Por isso a porta é daquele jeito bem simples, não parece uma coisa muito grande, mas por dentro tem toda essa beleza interna aqui. Então essa é a cultura dos riads. E hoje vamos turistar aí pela cidade, conhecer. Já estamos chegando aqui na cidade muralhada, né? Procurando um cafezinho da manhã agora. Ficamos numa localização bem boa, a gente veio reto nessa rua aqui, que foi pouco tempo caminhando do nosso riad e já chegou logo aqui nessa parte mais central e da parte muralhada da cidade, né? A gente vai entrar dentro, né? A gente vai entrar na Medina agora. Capital aqui do Marrocos, ela é um pouco menos turística assim que Marrakech, que Fez, que outras cidades, ela é mais tranquila, apesar de ser a capital, isso é interessante, mas ela foge um pouco da rota turística, assim, apesar de ter bastante turismo também. E ela fica aqui na costa do Atlântico, um pouco mais ao sudoeste do Marrocos. Lá é o Oceano Atlântico. E é isso. Vamos entrar na Medina agora. Um cafezinho local. Pegamos a comidinha. Esse aqui é o semen. Acho que é. Com queijo, fromagem. Esse ali, eu esqueci o nome do pão. É racha. Com uma espécie de Nutella. E aqui tem um chazinho, não é cerveja, a gente jura que não é cerveja. É um chá. O chazinho. Esse aqui, lá no outro, eles serviram sem nada, né? Esse aqui ela recheou. Abriu e recheou. A comunicação foi um pouco difícil. Foi estresse. É que a gente chegou, eu acho que a gente fez errado também. Sinceramente, chegou filmando assim. Ninguém falava com a gente também se a gente ia comer ou não, mas aí a gente queria filmar ela fazendo, tava legal. Mas ela não gostou muito, então a gente já sabia que eles não gostam muito que filme assim aqui. Então acho que a gente fez errado. Mas tinha um cara do lado que falava inglês, que ajudou. Mas o pessoal que vendia não falava muita coisa, né? Falava com a gente em árabe, a gente não entendia nada. Mas enfim, a comida tá boa, bora aproveitar, é isso. E explicando um pouco aqui sobre Rabat, é uma cidade que foi fundada no século XII pelos Berberes, que na verdade eu descobri que não são Berberes, o termo certo deles é Amazigh. Os Berberes foi um termo dado pelos europeus para chamar esse povo originário aqui do norte da África, os povos originários aqui de Bárbaros. E Rabat vem do nome, na verdade, Ribat al-Fafa, alguma coisa assim, vou colocar na tela o nome certo, mas que eu não sei falar, que significa fortificado da conquista. Então tem a influência desse nome da língua berbere, né, da língua amazigh dos Almohadas. Mas Rabat foi se tornar a capital aqui de Marrocos só depois dos franceses chegarem aqui. Ali por volta de 1912, quando o Marrocos se tornou um protetorado francês, eles escolheram Rabat pela localização no Oceano Atlântico e por ser um pouco mais segura, um pouco mais protegida do que as outras cidades. Então por isso que Rabat se tornou a capital de Marrocos e até hoje. E agora a gente está chegando aqui no primeiro ponto turístico do nosso roteiro, que é uma construção dos Almohadas, que eu citei anteriormente ali. E vamos lá mostrar como é que é. Esse a gente vai pagar entrada? Esse é de graça, melhor coisa ainda. A galera indo pra praia e nós turistando. Aqui tem logo ali a praia logo ali pra baixo, talvez a gente tenha uma passada ali depois. Mas tá um calor do caramba e nós aqui. Mas essa vista aqui surpreendeu, hein? Nossa, muito lindo. Tem um prédio bem futurista lá, né? Mas ao mesmo tempo tem um contraste com a cidade antiga. E as construções aqui que a gente vai entrar agora. E a vista do mar ali. E a vista do mar, tudo junto, assim. Muito legal essa região aqui. E esse aqui é o Casbah dos Oldaias, que a gente está
caminhando agora. Casba, na verdade, significa fortaleza. Então, esse aqui é uma fortaleza construída para proteger a cidade de invasores que vinham do mar. Até piratas já invadiram aqui. E ele foi construído pelos Amodas, que eu citei antes, um povo amazigh, berbere, né? Que criou esse Casba, mas já foi ocupado pelos espanhóis quando tiveram aqui um tempo. E por último foi ocupado pela tribo dos Oldaias, que também é uma tribo originária daqui. E daí o nome Casba dos Oldaias, ficou o nome dessa última tribo que ocupou aqui. E apesar de ter sido criado para a guerra, hoje é uma parte bem turística da cidade, é um dos pontos altos de turismo da cidade. Bem bonito, inclusive. É bem bonito. A gente tá chegando aqui na parte do... Tem o mirante, tem a praia aqui, tá bem cheio. Por motivos óbvios, tá bem calor hoje. Olha só. Sabadão. Olha as árvores. É aqui, ó. Olhando a fortaleza, tem os canhões, tudo aqui. Bem diferente a praia. Nossa, muito bonito aqui mesmo, a vista, o lugar. E o mais interessante é que, por exemplo, na Casba, que é a fortaleza de Tanger, a gente conseguiu entrar no mirante e tal, mas também porque nós optamos em não entrar, né? Mas aqui é interessante porque é gratuito e você tem acesso a tudo, né? Tipo, você consegue perceber que é uma fortaleza mesmo, passa lá pelas partes que parece tipo residência agora, né? Enfim, é bem legal. Gostei bastante daqui. E aqui no Casba dos Oldaias também tem as casinhas azuis. A dica é pegar aquela rua principal e virar numa das últimas ruas à esquerda, vir por aqui, e aqui começam elas. Aí você vai andando por aqui e elas vão aparecendo cada vez mais. A gente tá ali filmando os gatinhos. E o motivo dessas pinturas brancas e as portas azuis aqui, na verdade, isso é uma influência espanhola, né? De quando os espanhóis estiveram aqui, mais especificamente da região da Andalucia, que é uma cultura deles, uma tradição deles de pintar assim branco, o branco para repelir um pouco o calor nessas regiões que são muito quentes, né? Então ajuda a refrescar um pouco. E a parte das portas azuis é um pouco da estética, mas também tem um significado que é a questão do azul ser uma cor de proteção espiritual, um pouco de confiança e coisas nesse sentido assim. E fica bonito, né? É um pouco da estética também. Então, como os espanhóis tiveram um bom tempo aqui, quando estiveram ocupando essa parte aqui do Casba, eles fizeram essas pinturas aqui. E eu achei que ia ser mais pintado de azul e branco, mas a gente está percebendo agora que não tem mais tanto, olha, eles até dá pra ver aqui, que era pintado de azul, mas já tá tudo de branco. Não sei se é uma questão de eles estarem priorizando mais a cultura marroquina do que a espanhola agora. Alguns lugares mantém, mas nem todos. E aqui não é o lugar mais conhecido por isso, né? A cidade que é mais conhecida por essas pinturas é de Chefchaouen, mas a gente não vai visitar essa. Triste, porque é linda. Meu Deus. Na próxima. Pegamos um sorvetinho para refrescar, que o calor tá pegando. E descendo ali o Casba das Oldaias, a gente vai chegar no próximo ponto do roteiro, que é os Jardins Andalucios, que fala, sei lá, Andalusian Gardens. Mais uma herança lá dos espanhóis, né, quando estiveram por aqui. Bonito, hein? Isso ainda é uma parte do Casba também ali, né? E aqui no meio os espanhóis fizeram esse jardim, bem bonito. Uma mistura das duas culturas também, né? Bem lindo. E agora estamos chegando aqui na Medina de Rabat. É o mesmo dia, apesar de eu estar com uma camisa diferente, eu fui obrigado a trocar, porque tá um calor aqui de Jesus, né? Nossa, e não é nem meio-dia ainda. E Marrakech é muito pior. É pior ainda. Só fico pensando nisso. É, mas eu já trouxe essa camisa aqui, porque aqui eu tava antes, eu imaginei que ia marcar do suor, eu falei, vou levar essa de coringa e melhor coisa que eu fiz. E a Medina aqui de Rabat é um pouco mais organizada do que a gente viu em Tanger e provavelmente do que a gente vai ver em Marrakech. E isso tem um motivo, que é porque no século 17 aconteceu um terremoto aqui nessa região da Medina, que destruiu boa parte dela. E ela foi reconstruída nessa época, então já era uma época diferente do que as outras Medinas foram construídas. Uma outra cultura mais atual, e por isso que ela é mais organizada assim. Começamos então as negociações aí, que o João tava doido pra ficar barganhando. Ah lá. Camisa do Marrocos, já tava querendo antes de vir pra cá. Peguei também um leque pra ajudar aí no calor. E o que eu mais gostei foram esses daqui.
muito fofinhos, olha só, escrevendo os nossos nomes aí. Escreveu em árabe, na letra dele, mas em inglês, né? Bem lindos. E realmente tudo eles esperam uma barganhada, né? É. Claro, com respeito, tem lugares que a gente percebe que não é tão aberto assim a barganhar, mas tem lugares que a gente fala que não obrigar, ele já começa a baixar o preço. Sem a gente tentar diminuir o preço, tipo, a gente só fala, mas se você quiser eu faço por tanto, tipo, já faz parte da cultura deles mesmo. Mas bem legal. E esses daqui são os babuches, que são os sapatinhos que eles usam. E aí é em miniatura e é de couro mesmo, né? Bem bonitinho. Tá saindo da Medina agora e indo para o próximo ponto turístico. Cozinhar um pouco no sol do meio-dia. Já deve estar quase 40 graus, que era a previsão 38. É. A diferença da separação pela muralha, né? Uhum. Cidade antiga e cidade urbana. A gente chegou agora em frente aqui ao próximo ponto do roteiro. A gente sentou nesse jardim que tem aqui na frente para pegar uma sombra, que o calor tá pegando. O caminho até aqui foi um pouco longo a pé. E viemos no sol. Então aqui em frente a gente tem a Torre Hassan e logo ali à frente a gente tem o Mausoléu Mohammed. E essa torre foi criada pelo mesmo califa Almoda que fundou o Rabá, que o nome dele é Yaquf al-Mansur, algo assim, deixa na tela o nome certo. Ele tinha a ideia de fazer a maior mesquita do mundo, mas as obras tiveram que ser interrompidas porque ele morreu antes de elas terminarem, então ela ficou incompleta, a torre não ficou assim tão alta. Mas quando a gente estiver lá dentro a gente mostra um pouco como é por dentro. E aqui em frente o Mausoléu de Mohammed V. É o local onde está enterrado o rei que liderou as independências do Marrocos, incluindo um deles era o Hassan II. Mais uma vez caindo no conto. A gente fala e não quer fazer coisa triste, vamos lá. Mas comida é outra coisa, né? Foi uma recomendação do rapaz do Riad, que ele era muito atencioso, inclusive, né? E aí ele recomendou 2 pratos específicos, que foi o que a gente não comeu. E a gente tinha visto esse restaurante também numa indicação que eu vi na internet, assim, então deve ser realmente muito bom, né? Só que é bem turístico. É que restaurante grande geralmente vai ser mais caro, né? O que a gente pagou muito barato é coisas bem pequenas, coisas na rua. Mas é isso, acho que a gente vai comer bem. Pas de savon, il n'y a rien. Ça c'est pour laver les mains, ouais. Enfin, on l'a dans les maisons et tout, c'est traditionnel. Ah, Ouais. Vous êtes français? Não, do Brasil. Hein? Brasil. Ah, Brésil. Ah, moi j'habite au Brésil. Sí, habla español. Sí, Portugués, sí, un poquito. Sí, yo he vivido en América Latina mucho. En Ecuador, Chile, Colombia y todo eso, sí. Bueno. Madre mía. Bienvenida a Marruecos. Gracias. Então é isso, é a aguinha. A gente ia gravar falando e a moça já demonstra pra gente. E a gente fingindo que entendeu O francês. Mas é isso. Mas é isso, o João já tinha feito antes. Eu tinha feito só com esse aqui. Esse aqui é uma água perfumada. Eu tinha passado para limpar só com ela. O bom que a gente gravou desculpa. ela falando em francês, que depois a gente pode traduzir o que ela falou. Mas eu entendi alguma coisa com tradição. Eu também. Tradição. Tradição. E é isso, valeu muito a pena o restaurantezinho. Gostamos bastante, a comida, nossa, muito boa. A gente pediu um prato chamado Refissa e o outro Cefa. O Cefa não era muito legal. Ele era um macarrão com o mesmo tempero daquele outro prato que a gente mostrou no outro vídeo, né? Do Bastilha. Que é com, basicamente, o tempero é açúcar com canela, que é bem diferente do que a gente é acostumado de comer em comida salgada. Mas aqui eles fazem, que é muito bom, é diferente do que a gente é acostumado, mas é muito bom. E o outro prato era uma mistura, era tipo uma massinha, que eu não sei se é o MSM que eles falam, né?
feita tipo de macarrãozinho assim. E tinha lentilha e muitos temperos, mas nada agridoce. Tâmara tinha também, É, né? tinha a parte agridoce, era das frutas, é Figo. verdade. É, mas assim, de tempero mesmo era bem temperado, tipo, muito açafrão, pimenta, Era bem bom cominho, vários temperos. Muito, muito, muito bom mesmo. A gente inclusive deixa aí de indicação então. Não é um lugar mais barato, mas vale pela localização, pela vista que tem. É bem bonito. Lá de cima também, a vista bem bonita. Música ao vivo de novo, música vermelha. Gostamos bastante. E é isso. Depois de almoçar, viemos aqui nesse jardim, até que é bem perto, viemos caminhando mesmo. Passar um tempinho, esperar o calor passar. A gente não tem muito tempo, até na verdade a hora de pegar o trem, né? É um pouco mais cedo do que ontem. Vamos ver como é que é esse jardim. E logo vamos dar mais uma passada na Medina. E finalizamos por... E encerramos para ir para a próxima cidade. A gente sentou aqui agora um pouquinho no jardim, que a gente mostrou antes. Viemos aqui para fazer o encerramento do vídeo, que não vai ter muito mais ponto turístico novo, além do que a gente já mostrou. Então vamos aproveitar esse momento para fazer as nossas considerações, o que a gente achou de Rabat, como é que foi a nossa visita aqui. Eu achei que no geral a cidade, apesar de não ser tão famosa, né, que a gente até citou, não tá entre ali as mais queridinhas para conhecer no Marrocos, mas é a capital. E, inclusive, eu achei ela muito bem preparada, assim, para receber o turismo, né? A infraestrutura dela é muito boa, é diferente, assim, de Tanger. A gente vai ver como é que é em Marrakech, mas pelo que a gente vê, Marrakech é um pouco mais antiga, mais caótica, assim. Aqui já não, que já tem uma estrutura mais bem preparada, assim. Tem uma vibe mais cidade mesmo, né? Cidade grande, movimentada. Mas mesmo assim não deixa de ter a cultura marroquina, é bem forte também, inclusive. Então ela tem de tudo um pouco, assim. Foi bem legal. Eu achei que vale bem a pena incluir no roteiro, porque os pontos turísticos, por exemplo, de Tanger, nós achamos os aqui de Rabat mais bonitos do que de lá. Os que a gente tem acesso e tudo mais, assim, gratuitamente, enfim, a cidade. Tanger é muito bonita a cidade, né? A praia e tal, as vistas de lá. Mas os pontos turísticos daqui são bem bonitos. Uma coisa que a gente não falou antes do vídeo, mas é interessante falar nesse, se você sofre muito no calor como nós, a gente veio na pior época pra vir, assim, né, com relação ao calor, que tá muito quente, é o auge do verão, assim, realmente é muito quente, mas a gente tá conseguindo visitar. Amanhã, quando a gente chegar em Marrakech, vai estar o máximo do calor, na cidade mais quente. Aqui hoje já esquentou bastante, mas amanhã vai ser mais, né? Eu acho que, assim, o Tanger tava calor, mas tem vento e tal, o sol é realmente... Tipo, tu cansa muito, assim, sabe? Mesmo caminhando e procurando sombra, chega uma hora que você precisa simplesmente sentar e ficar, assim, relaxado, porque é muito cansativo mesmo. Então, a melhor época de vir, na verdade, porque no inverno também faz bem frio, né? Faz até neve, inclusive, no Marrocos. É meia estação, né? Meia estação sempre é melhor. Sempre é o melhor. E a gente gosta de fazer muito turismo caminhando, né? Até pela economia também, mas porque a gente gosta de caminhar pela cidade. Então isso no calor é um pouco mais difícil. Mesmo assim a gente conseguiu fazer tudo caminhando aqui. Pegamos realmente o Uber só da saída lá da Torre da Hassan, que a gente foi almoçar depois. Estava o auge do calor, assim, era 1 da tarde, então estava muito quente. Também, né? E era uma caminhada longa, então foi o único momento que a gente pegou o Uber. E foi isso. Mas se você tiver mais tempo para vir aqui no Marrocos, com certeza vale a pena incluir Rabat no roteiro. E eu acho que foi uma boa escolha também a gente ter começado com Tanger, Rabat e Marrakech, porque tanto da cultura quanto do calor tá sendo uma crescente, assim, né? Preparando pro maior. Então, acho que é uma boa forma de roteiro também. E, no geral, acho que é isso. A gente gostou bastante das escolhas das cidades, cada uma trouxe alguma coisa diferente, assim. Mas ainda falta a principal. Mas ainda falta a mais famosa. Então aproveita, já se inscreve aí no canal para acompanhar a próxima saga, que é em Marrakech, a cidade mais famosa aqui de Marrocos, mais caótica também. Lá a gente também vai conhecer o deserto, né? Não é o deserto do Saara, mas é um deserto que tem mais perto ali. E a gente tá super empolgado, então acompanhe que vai ter mais vídeo aí sobre a nossa viagem para o Marrocos. Deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu! Já tá gravando, né? Já, quando liga ela já começa a gravar. Peraí. É de saúde.